O presente trabalho sobre o sono e os transtornos do sono na depressão está sendo realizado por Igor Rende Brito Oliveira e Mainara Maria Barbosa Gonçalves na disciplina de Processos Psicológicos 2, ministrado por André Alexandre, no curso de Bacharelado em Psicologia da Faculdade Santa Maria. Você sabia que os transtornos do sono são associados a muitos transtornos psiquiátricos? Pois é, ao longo desse trabalho, nós iremos entender melhor sobre isso e discorrer sobre alguns modelos teóricos que explicam essas alterações. É muito comum entre os pacientes depressivos uma mudança nos padrões do sono, sendo a insônia a principal. É dito que a insônia pode ser um preditor do risco de depressão se ela persistir por 3 anos seguidos, pode ser um preditor de um novo episódio depressivo ou ser um sintoma residual da depressão. Nesses 3 casos, algo é comum: queixas de sonolência excessiva, despertares noturnos, sonolência excessiva diurna e sonhos perturbadores. Falando em insônia, existem pesquisas que apontam uma correlação entre pesadelos na depressão e um sinal de um quadro grave com ideação suicida. E então, as alterações polissonográficas na depressão podem ser divididas, e isso nós trataremos muito ao longo do trabalho. Essas divisões se dão em alterações na continuidade do sono, alteração no sono de ondas lentas e alteração no sono REM. Na primeira, alteração na continuidade do sono, há muitos despertares noturnos com redução na eficiência do sono. No caso da alteração de ondas lentas e no sono REM, há uma redução do sono de ondas lentas e um aumento do sono REM. Você vai poder perceber nessa imagem as fases do sono. Então, terá o estágio 1, que é mais superficial, o estágio 2, que é um sono mais profundo, o sono de ondas lentas, que é um sono profundo de ondas lentas, é relacionado a funções metabólicas, como a produção de hormônio de crescimento, e tem o sono REM, que é caracterizado pelo movimento rápido dos olhos e pela ocorrência dos sonhos. É relacionado às atividades mentais, como aprendizado e memória, e é quando é liberada a testosterona. A importância dos estudos do sono reside no seu papel de destaque na investigação da depressão, abrangendo as esferas do diagnóstico, da elaboração de estratégias de tratamento e da identificação de indivíduos vulneráveis à depressão. O método utilizado nesse trabalho foi o levantamento bibliográfico, que foi utilizado por meio dos indexadores Easy e Medline, de artigos publicados entre 1991 a 2006, em inglês, francês, espanhol e português. Os descritores utilizados para essa pesquisa em ciências da saúde foi sono, sono REM, sonolência excessiva, dentre muitos outros que estão sempre em destaque nesse trabalho. A primeira que trataremos na introdução é a insônia, que, como já foi dito na introdução, é uma das mudanças principais que ocorrem no padrão do sono. E o conceito que se tem de insônia é a dificuldade de iniciar e manter o sono, de continuação do sono e o despertar precoce nas primeiras horas da manhã. A insônia e essas mudanças no padrão do sono podem indicar o começo de um novo episódio depressivo ou corroborar para o surgimento de um novo quadro depressivo. Vale ressaltar que com o avançar da idade, os pacientes sofrem com alterações do sono. Por isso, é necessário avaliar a idade de cada paciente. E essas alterações são mais evidentes em mulheres, apesar de que há uma equivalência quando homens e mulheres passam de 65 anos. Também pode haver maiores alterações em pessoas com menor nível educacional, com maiores comorbidades também e com menor apoio psicossocial. Tudo isso nos sugere uma relação entre os transtornos do sono
com a sintomatologia e a gravidade da depressão. Além disso, nós iremos discutir sobre a sonolência excessiva e pesadelos. Normalmente, pacientes depressivos possuem excesso de sono, que é chamado de hipersônia, com sono noturno prolongado e aumento de sono diurno. Sobre os pesadelos, diversos estudos apresentam forte relação com transtornos depressivos, principalmente quando há uma ideação suicida, o que realça ainda mais a importância da avaliação dos pesadelos, principalmente quando há risco de suicídio. Sobre a neurobiologia do sono na depressão, é necessário saber que as principais alterações sobre a duração e a continuidade do sono é em relação à diminuição do tempo total de sono, pelo aumento da vigília noturna e pelo despertar precoce. Há uma proporção maior do sono REM, que é no primeiro terço da noite, e menor no último terço. Esse sono REM que aumenta, ele se torna intenso e causa o maior número de movimentos oculares. É essa a fase onde há muitos movimentos oculares. E isso causa diversos prejuízos na pessoa. Além disso, todas essas mudanças ocasionam um aumento da vigília noturna, vários momentos da noite que a pessoa acorda e também um despertar muito precoce. Isso também causa que a pessoa fica muito sonolenta durante o dia. Então, é mal aproveitado o tempo de descanso à noite e também mal aproveitado o seu tempo em que deveria ser de trabalho, de estudo ou de alguma atividade que usasse muita energia. A essa alteração do sono tem sido atribuído o papel de possível marcador psicobiológico da depressão, principalmente se houver persistência dessas anormalidades. Tem-se observado em quadros graves de pacientes depressivos alterações do padrão de sono, com mudanças tanto objetivas quanto subjetivas. Subjetivamente, pacientes apresentam dificuldades para dormir, menor duração e fragmentação do sono e despertar precoce pela manhã. E objetivamente, há alterações diversas nas fases de sono REM e não REM, em pacientes com transtorno depressivo e tentativas de suicídio. Nas principais alterações dos parâmetros REM, são destacados redução significativa da latência do sono REM e duração prolongada do primeiro período do sono, e aumento da atividade REM e aumento também da porcentagem de sono REM durante o sono total. As alterações dos padrões do sono na depressão são frequentes e podem responder a questões específicas, como a diferenciação entre o transtorno depressivo unipolar e o bipolar, principalmente em adultos e idosos. Entretanto, para uma avaliação minuciosa, tem sido reiterada a importância da utilização simultânea de instrumentos psicométricos e de marcadores objetivos para acessar os transtornos do sono na depressão. Então, foi observado que pacientes depressivos, quando comparados com indivíduos sadios, sem queixas de alterações do sono, apresentavam maior metabolismo de glicose cerebral durante o sono não REM. Esse resultado sustenta a hipótese da hiperexcitação no transtorno depressão. Essa hiperexcitação são pessoas que podem ser nervosas e se assustam facilmente. Frequentemente, essas pessoas elas têm problemas de concentração porque estão em constante estado de alerta e procurando perigo. E isso leva a irritabilidade e problemas para dormir. Paralelamente a isso, foi registrada a presença de hipofrontalidade em pacientes depressivos no sono não REM. A hipofrontalidade, durante o período de vigília, ela pode prevenir a redução eficiente da atividade cerebral na fase anterior ao sono não REM em pacientes deprimidos. Já em indivíduos sadios, há uma drástica redução da atividade
das regiões corticais envolvidas com a vigília durante o período do sono não REM. Essa redução na atividade cortical tem sido identificada como responsável pela restauração das funções cognitivas complexas durante o sono. E durante o episódio depressivo, a incapacidade em reduzir a atividade metabólica cortical, principalmente nas áreas corticais frontais, consiste em um dos mecanismos responsáveis pelas alterações do sono e pelas queixas subjetivas de sono não restaurador. Por exemplo, quando você dorme demais e acorda cansado, você teve um sono não restaurador. Você dormiu, só que você não descansou o suficiente. Então, o sono não restaurador é isso, é quando você não dorme o suficiente para descansar. E sonolência diurna excessiva. Igualmente, os transtornos do sono na depressão, eles podem ser decorrentes do funcionamento irregular de regiões corticais envolvidas na geração e na manutenção do sono não REM. Aí, durante a transição entre o período de vigília e o sono não REM, há a redução da atividade neuronal em áreas promotoras da vigília. O autor do artigo cita algumas áreas promotoras, como locus ceruleus, núcleo da RAF e núcleo tuberomamilar. Então, diversos modelos teóricos foram propostos a fim de explicar os transtornos do sono existentes na depressão. De acordo com o modelo de fase avançada, o oscilador forte, que controla os ritmos circadianos, como sono REM, temperatura corporal e secreção de cortisol, apresenta fase avançada em relação ao oscilador que regula o ciclo sono-vigília. Consequentemente, os pacientes depressivos dormem em um tempo-relógio biológico inadequado, semelhante aos trabalhadores noturnos e a indivíduos com jet lag. Jet lag é um distúrbio temporário do sono devido a uma viagem por vários fusos horários. O jet lag ele ocorre quando o relógio biológico do corpo está fora de sincronia com os sinais de um novo fuso horário, né? Esses pacientes, portanto, eles dormem comparativamente mais tarde em relação ao relógio biológico, desregulando importantes funções biológicas, como a regulação da temperatura corporal basal e a secreção de cortisol. Segundo o modelo da deficiência do processo S, foi proposto que, na depressão, o incremento do processo S é deficiente durante a vigília, em decorrência da baixa produção de sono de ondas lentas e da atividade delta. Já de acordo com o modelo de interação recíproca, na depressão são observadas anormalidades no ritmo ultradiano do sono REM, atribuídas ao desbalanço dos mecanismos de interação neuroquímica, particularmente da interação colinérgica-adrenérgica. E segundo o modelo da ativação, com a perda do sono não REM, há uma consequente fadiga cerebral, entre aspas, fadiga cerebral, resultante no cansaço subjetivo e na sonolência excessiva. A instabilidade do humor, ela pode ser explicada pela inconstância dos processos de regulação do sono, processo S e regulação circadiana, que são os dois processos de regulação do sono, que em parte elucida o processo de desregulação do humor na depressão. Os estudos do sono exercem um papel fundamental na investigação da depressão, podendo contribuir na elaboração de um diagnóstico precoce dessa condição clínica e também permite uma melhor avaliação de estratégias de tratamento para os pacientes. A insônia e a hipersônia podem, em muitos casos, constituírem o único sintoma aparente do quadro depressivo. Porém, junto a isso, a presença de transtornos do sono pode auxiliar na identificação de indivíduos mais vulneráveis ao desenvolvimento do transtorno depressivo devido à sua susceptibilidade biológica para a depressão.
E aí, nesse caso, há a possibilidade de o tratamento da insônia poder reduzir o risco de um novo episódio depressivo. Concluindo, diversos estudos têm ressaltado a estreita associação entre transtornos do sono como insônia, sonolência excessiva e pesadelos com a depressão. Assim, os estudos do sono desempenham um importante papel na investigação da depressão, contribuindo para o diagnóstico desse transtorno, a elaboração de estratégias de tratamento e a identificação de indivíduos vulneráveis ao desenvolvimento da depressão.